pessoal do 5º ano. Agora vamos iniciar as atividades conceituais de ciências da natureza do PET municipal. As ciências naturais são incríveis e nos ajudam a compreender o mundo e os fenômenos que nos cercam. Por isso é muito importante aprendermos com muita atenção todos os conceitos propostos nos diferentes temas. É muito importante que ninguém deixe nenhuma dúvida ficar sem resposta. Mande para o professor no grupo da sala, ou no privado para que o professor possa explicar direitinho tanto no próximo vídeo, ou em particular para vocês. Não esqueçam de anotar em seu caderno as regras que não compreenderem e enviar para o professor todas elas. Não se esqueçam que mais importante do que dar a resposta certa, nesta matéria buscamos como chegamos a tais respostas. Por isso é muito importante que sempre fiquemos atentos ao método científico de investigação. Eu sou o professor Anderson Bueno. Vamos aprender juntos com as atividades desta semana. Muito bom dia, crianças do 5º ano. Vamos começar agora a atividade da semana 3 de Ciências. Não esqueça, o ano de escolaridade, 5º ano do ensino fundamental, o PET volume 4 para a rede municipal e volume 2 para a rede estadual. Nossa escola é a Escola Municipal Professor José Flávio de Freitas, turma 5º ano A2, turno matutino. Sem esquecer que estudante é o nome de cada um de vocês, hein? A semana 3 de Ciências, ela está com a unidade temática Matéria e Energia. Os objetos do conhecimento são propriedades físicas dos materiais, ciclo hidrológico, consumo consciente, reciclagem. Habilidades essenciais: construir propostas coletivas para um consumo mais consciente e criar soluções tecnológicas para o descarte adequado e a reutilização ou reciclagem de materiais consumidos na escola e ou na vida cotidiana. Reconhecer o lixo como fator de degradação ambiental, suas consequências e formas de recuperação dos espaços degradados e a reutilização dos materiais do lixo. Conteúdos relacionados: propostas coletivas para um consumo mais consciente dos recursos naturais, descarte adequado e a reutilização ou reciclagem de materiais consumidos na escola e ou na vida cotidiana, o lixo como fator de degradação ambiental e suas consequências, formas de recuperação dos espaços degradados e a reutilização dos materiais do lixo. Interdisciplinaridade, língua portuguesa. Vamos lá, galerinha! O tema da aula de hoje é consumo consciente. Caro estudante, nesta semana você vai aprimorar seus conhecimentos sobre o consumo consciente e reciclagem. Algumas transformações que ocorrem no ambiente podem ser prejudiciais a todos os seres vivos. É importante saber como evitá-las e torná-las menos prejudiciais. A atividade dessa semana será introduzida por um texto, além de links e vídeos que facilitarão sua descoberta. Bom aprendizado a todos! Vamos lá, pessoal, olha só. A apresentação. Em nosso planeta temos um grande problema com o consumismo. Os nossos recursos naturais são finitos, ou seja, eles irão acabar se não forem preservados. Com o aumento da população e uma quantidade maior de materiais deve ser retirada da natureza. Árvores são derrubadas, desmatamentos de grandes áreas para a construção de cidades e plantações, grandes áreas de vegetações foram destruídas para a retirada de minérios. E para que a natureza seja preservada, foram criadas algumas reservas naturais. Mediante isso, todos nós devemos ter atitudes para auxiliar na preservação do meio ambiente e da vida em nosso planeta. E como que a gente pode fazer isso? Participar cada um de nós? Bom, devemos então tomar medidas conscientes no nosso cotidiano. Precisamos nos esforçar para reduzir o consumo, reutilizar o que é possível e reciclar
aquilo que é reciclável. Como, por exemplo, não comprar mais do que iremos precisar quando comprar algum tipo de objeto. Preferir o que for mais durável e, caso estrague, buscar formas de consertar. Muitos objetos podem ser reutilizados em outras funções, como por exemplo, uma lata vazia ou um recipiente de PET, aquela garrafa de refrigerante ou água, poderão se transformar em vasos, portas-lápis ou ser utilizado como brinquedos, ou ainda encaminhados para postos de coleta seletiva de sua cidade. Quando a gente fala em consumo consciente, pessoal, não quer dizer que você precise parar de consumir, de comprar as coisas que você tem necessidade ou vontade. O que nós queremos dizer com consumo consciente é que você precisa comprar ou utilizar aquilo da maneira mais proveitosa possível. Tem algumas reportagens que eu gosto muito de usar nessa área, como essa aqui que fala sobre qual a produção de lixo no Brasil. Vamos acompanhar a leitura? Olha só. O brasileiro não tem costume de reciclar o lixo, muito menos de fazer coleta seletiva. Isso, infelizmente, traz efeitos muito negativos. Como a produção de lixo é alta, grande parte acaba indo para locais inadequados, contaminando solos e rios, atraindo insetos e aves e servindo como vetores de doenças. Mas apesar de sabermos que não reciclamos a quantidade necessária do que produzimos, sabemos exatamente como é a produção de lixo no Brasil? Será? O lixo no país é bem reaproveitado? Qual é o tipo de resíduo mais desperdiçado? E as respostas para essas perguntas você descobre nesse post. Bom, vamos então responder a primeira pergunta, né? Como é a produção de lixo no Brasil? A humanidade produz lixo desde seu surgimento no planeta. No entanto, era composto antigamente por cascas de frutas, sementes e restos de animais, um material natural que acaba se tornando adubo orgânico, já que pode ser reciclado pelo próprio meio ambiente. Hoje, somos a sociedade consumista que privilegia demais a cultura do ter. Com isso, a produção de lixo é muito alta e cada vez maior. Então veja como o brasileiro costuma produzir e descartar seus resíduos. Maior do que deveria. O Brasil é um país com proporções continentais. Consequentemente, a quantidade de resíduos acompanha essa magnitude. Para se ter uma ideia, a produção de lixo no Brasil cresce mais do que sua capacidade de tratá-la. Em 2018, o país produziu 79 milhões de toneladas de lixo, pouco menos de 1% com relação ao ano anterior. Por isso, somos campeões de produção de lixo na América Latina. Pior, se continuarmos com essa tendência, chegaremos a 100 milhões de toneladas de lixo por volta de 2030. E qual é o grande problema dessa produção? Bom, a falta de comprometimento nosso, da própria população. Olha só, há 10 anos, o país instituiu a Lei 12.305, de 2010, conhecida como Política Nacional de Resíduos Sólidos, com o objetivo de prevenir e reduzir a geração de resíduos, promovendo a prática de hábitos de consumo sustentável. Determinou o fim dos lixões a céu aberto como uma das suas medidas. No entanto, o cenário da gestão de lixo pouco mudou nesse meio tempo. Quase metade foi enviada para aterros e lixões de baixa segurança, o que coloca em risco a saúde do meio ambiente e da população. Lixões ainda são muito populares no Brasil, mas eles atraem animais e aves e são vetores de doenças graves. Além disso, expõem as pessoas, principalmente de baixa renda, ao contato com substâncias perigosas. Alta presença de plástico na produção de lixo diária. Quase todos os produtos que compramos têm embalagem de plástico.
Consequentemente, sua produção é altíssima. O Brasil é o quarto maior gerador de lixo plástico do mundo. Além disso, uma garrafa PET demora mais de 400 anos para ser reciclada, ou, como a gente diz, ser decomposta na natureza. Quando jogado ao mar, o plástico acaba matando animais, muitas vezes por sufocamento. Anualmente, o Brasil joga 2 milhões de toneladas de lixo no mar, equivalente a mais de 7 mil campos de futebol. Além disso, mais de 95% dos resíduos jogados nas praias é formado por plástico. Só no Rio de Janeiro, a quantidade de lixo jogada nos rios e no litoral é de 190 toneladas por dia. Como visto, a produção de lixo no Brasil tem números assustadores, principalmente no litoral. Portanto, é fundamental incentivar a reciclagem, e isso começa pela separação do lixo na fonte. E onde é a fonte? Eu, você, nossas residências, tá? Todos nós somos fonte de lixo. Então, tenta descobrir como funciona a coleta seletiva na sua cidade e nas praias onde você for frequentar, se for frequentar. O professor separou ainda alguns vídeos aqui para a gente acompanhar o que são esses impactos desse consumo e do lixo na natureza. O primeiro vídeo está presente aqui no YouTube, no canal Instituto 5 Elementos. Não se esqueça, inscreva-se no canal, marque todas as notificações e dê um joinha para que o canal saiba que a gente utilizou o vídeo deles. Vamos acompanhar juntos então? Todo mundo sabe que lugar de lixo é no lixo. Quer dizer, quase todo mundo. Mas será que sabemos mesmo onde é o lugar do lixo? Este é o lixo que geramos. E quando jogamos fora, termina a nossa responsabilidade e ele desaparece como mágica, certo? Errado. Ele não desaparece como em um truque. E a responsabilidade pelo que acontece depois também é nossa. Sim, quando está todo misturado, o lixo é levado para o aterro sanitário ou ainda para lixões. Só que temos dois problemas. Primeiro, no Brasil, os lixões estão proibidos por lei, porque causam graves danos ao meio ambiente e à saúde. Segundo, os aterros sanitários estão cada vez mais lotados e logo não haverá mais espaço para tanto lixo. Mas a boa notícia é que isto não é lixo. Pois é, eles são resíduos. Lixo é o que não serve mais para nada, mas os resíduos ainda têm muita vida, ainda têm muito valor. Eles só precisam ser separados. Isso é coleta seletiva, ou seja, a separação dos resíduos entre secos, úmidos, perigosos e rejeitos, no próprio local onde são gerados. Começando pelos resíduos secos, que são os papéis, plásticos, vidros e metais. Uma figura muito importante aqui é o catador de materiais recicláveis. Ele é um prestador de serviços ambientais. Seu trabalho é recolher, selecionar e encaminhar os resíduos secos para os centros de triagem, onde são separados para as diferentes indústrias de reciclagem. E tudo isso reduz a exploração de mais recursos naturais. Depois, temos os resíduos úmidos. Pelo menos metade do que jogamos fora são restos de alimentos crus ou já cozidos. Eles são um dos maiores responsáveis pela lotação dos aterros. Uma primeira forma de evitar isso é evitar o desperdício. E o que for descartado, levar para uma composteira caseira para virar adubo orgânico e ser usado em plantas e hortas domésticas. Agora chegamos aos resíduos perigosos. Dentre eles, podemos destacar as pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes, produtos eletroeletrônicos e seus componentes e medicamentos. Eles são perigosos, pois contêm substâncias altamente tóxicas quando em contato com o meio ambiente. E aqui a responsabilidade não é só de quem consome, mas também de quem produz. Por isso foi criada a logística reversa. Isso quer dizer que os fabricantes são responsáveis pelo destino final de seus produtos, garantindo assim que os resíduos perigosos não contaminem a terra, a água e o ar. E os consumidores devem descartá-los nos locais de coleta,
volta, nunca no lixo comum. Por fim, chegamos aos rejeitos. Eles são os resíduos que não temos como reciclar e deveriam ser os únicos a irem para os aterros sanitários. Lá, eles são enterrados e tratados, e no final, o local do aterro pode ser recuperado. É fácil perceber que a solução está na mão de todos, do governo, das empresas, dos catadores e com a população. Isso é a responsabilidade compartilhada. No Brasil, existe uma nova lei que garante a boa gestão dos resíduos, e quem não fizer a sua parte pode ser multado por crime ambiental. Assim, se informar, estar atento e cobrar as autoridades é muito importante, pois essas mudanças não podem esperar, sabe? Bom, quase todo mundo sabe. Recicle seus hábitos e mude suas atitudes. Muito bem, pessoal. Como nós vimos no vídeo, a responsabilidade por cuidar do lixo é de todos nós. Não basta apenas cobrar o governo, cobrar as autoridades. Nós precisamos também fazer a nossa parte em relação ao cuidado com o lixo que produzimos. Certo? Agora, vamos conhecer o que é reciclagem? O que é reciclagem? A reciclagem é a transformação de um resíduo sólido que não seria aproveitado a partir de mudanças em seus estados físico, físico-químico ou biológico, de modo que ele se transforme novamente em matéria-prima ou produto. Isso segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A reciclagem tem a ver com o reprocessamento de um item, portanto é diferente da reutilização, em que o item é usado para outra função, e da redução, que consiste em diminuir o consumo de determinados produtos. Ao reciclar uma garrafa PET, ela se transforma em um material plástico, que pode dar origem a outras garrafas ou até a vassouras ou fibras de carpete, por exemplo. Quando alguém faz um lustre com garrafa PET, trata-se de reutilização. E quando uma pessoa decide evitar comprar itens com garrafa PET porque sabe que a reciclagem não é tão simples e gera emissões, o hábito envolve redução. A reciclagem pressupõe a existência de lixo, e soluções para restos ou sobras são pensadas pela humanidade há muito tempo. Civilizações antigas, como os hindus, possuíam sistemas de esgoto. Na Idade Média surgiram os primeiros serviços de coleta de lixo. Com o avanço da Revolução Industrial entre os séculos 18 e 19, houve um aumento significativo na produção de lixo, causando graves impactos sanitários. Se antes ele era constituído apenas de material orgânico, a partir daquele momento o lixo tinha características diversas. Poderia ser industrial ou químico, por exemplo. No século XX, após a Segunda Guerra Mundial, o avanço econômico impulsionou o consumismo em muitos países. Até aquele momento, o mundo nunca havia produzido tanto em todos os aspectos imagináveis, e a situação do descarte se tornou algo mais complexo e preocupante. Com isso, surgiu a necessidade de se pensar em alternativas que não fossem simplesmente estocar todo esse lixo ou descartá-lo de forma irregular no ambiente, pois muitos itens demoravam para se desintegrar, o que poderia causar contaminações, doenças e muitos problemas ambientais. Lixo se tornou uma palavra fora de moda e deu lugar a resíduo e rejeito. Resíduo pode ser reciclado ou reaproveitado. Rejeito só pode ter uma destinação controlada em aterros, mas sem solução sustentável. Hoje em dia, apesar da falta de estrutura, é possível reciclar resíduos por meio de postos de entrega voluntária, da solicitação de serviço de coleta seletiva em sua região por prefeituras municipais e por meio de serviços privados. É importante higienizar os itens e separá-los adequadamente. Assim que os resíduos chegam às cooperativas, eles passam por triagem para serem levados às recicladoras e serem reprocessados, dando vida a novas matérias-primas e produtos. Veja mais sobre itens que podem ser reciclados em outro vídeo do Recycle. Nem tudo é reciclável, mas a tecnologia pode avançar e fazer com que itens que atualmente não são recicláveis adquiram essa característica. Mesmo que um item seja reciclável, não significa que ele efetivamente será reciclado. Isso depende da demanda do setor de reciclagem pelo objeto, do seu valor de mercado, da facilidade de armazenamento e processamento do item, entre outros fatores. A reciclagem também exige gastos de água e energia e gera emissões. Por isso é importante reduzir ao máximo o consumo de itens desnecessários e fazer campanhas para que empresas diminuam embalagens e troquem matérias-primas de produtos, além de exigir políticas públicas de incentivo de governos. Quer saber mais a respeito? Confira as matérias que estão nos cards e na descrição do vídeo. Gostou? Então dê um joinha, compartilhe nas redes sociais e inscreva-se no canal do Portal Recycle. Você viu as novas esteiras para a coleta seletiva de lixo que puseram na praça?
Uma diz vidro, uma outra papel e na outra plástico. Eu não vi. E para que são? É que a minha mãe comprou umas bolachas pra mim. E quando fui jogar fora a embalagem, vi essas lixeiras. Será que tem alguma coisa a ver com o que estivemos vendo na aula? Que tarefa tinham para hoje? Tínhamos que ver que coisas jogamos no lixo das nossas casas. E o que foi que vocês descobriram? Na minha casa jogamos fora restos de comida, papéis que já não servem mais, garrafas de plástico e algumas coisas de vidro. Muito bem, então alguém pode me dizer exatamente o que chamamos de lixo? É tudo aquilo que já não serve mais e que queremos tirar das nossas casas. É claro, agora eu proponho que imaginem o que aconteceria se vocês não pudessem tirar o lixo de dentro das suas casas e tivessem que pensar em como evitar que o lixo se acumulasse e se decompusesse. A minha mãe tem 2 baldes de lixo. Em um deles ela joga o que sobra das saladas, cascas de ovo e esse tipo de coisa. E quando já tem bastante, enterra no vaso onde tem minhocas. E por que ela faz isso? Porque as minhocas se alimentam dos restos de comida e deixam a terra muito boa para as plantas. Muito bem. Isso que você nos conta chama-se reciclar. Isto é, fazer uma coisa que já não serve voltar a ser útil de alguma maneira. O lixo é um dos grandes problemas das cidades. Se pensarmos que em uma cidade vivem milhões de famílias, a quantidade de lixo produzida por dia é muito grande e ele começa a se acumular em diferentes lugares. Por isso é muito importante que parte desses resíduos volte a ser utilizado. Desse modo, a quantidade de lixo será menor. Os restos de plástico ou de vidro, por exemplo, que podem ser fundidos para fazer outros materiais. Um outro processo pode fazer papéis velhos coletados se transformarem em papéis novos. Se todos nós reciclássemos nosso lixo, estaríamos colaborando com o meio ambiente. Isso mesmo. Eu gosto dessa história de reciclar, me deixa muito animado. Então, o que eu posso fazer? Você pode separar o lixo que joga fora, porque não é a mesma coisa reciclar comida, plástico ou vidro, como as lixeiras da praça. Já estou entendendo. Por isso, em uma dizia vidro, na outra dizia plástico e na outra papel. É o primeiro passo para reciclar, separar o lixo. Agora estou me lembrando, essas lixeiras tinham um símbolo. Que símbolo? Umas flechas que formavam um círculo. Sim, esse é o símbolo da reciclagem. É, você usa e volta a usar a coisa, como um ciclo. Smile and Learn. Olá, amigos! Tenho uma missão muito importante: cuidar do meio ambiente e ajudar crianças como vocês a colaborar com este trabalho essencial para o nosso planeta. Como vocês já sabem, o ser humano e o meio ambiente estão intimamente relacionados. Quando as pessoas causam danos à natureza, surgem problemas ambientais. Esses danos implicam mudanças prejudiciais para o meio ambiente, que em muitos casos são irreversíveis e afetam a saúde de todos os seres vivos. Vejam este rio. As pessoas despejaram resíduos, a água foi poluída e agora ninguém pode beber água limpa. Além disso, existem muitos animais e seres vivos que vão morrer por causa da poluição. Felizmente, proteger a natureza e cuidar do meio ambiente está em nossas mãos. Para isso, eu trouxe um decálogo para você com 10 ideias muito fáceis. Vamos ver quais são. Apague as luzes e desligue os dispositivos eletrônicos que você não estiver usando, para economizar energia. Substitua os sacos de plástico por sacos de pano reutilizáveis. Os sacos de plástico levam anos para se decompor e a sua fabricação é altamente poluente. Separe e recicle os diferentes tipos de lixo: orgânico, não orgânico, plástico, vidro e papel. Verifique as torneiras para ver se estão sempre fechadas, para não desperdiçar água. Não use o vaso sanitário como uma cesta de lixo. Você sabia que toda vez que puxamos a descarga, gastamos 10 litros de água? Tome banho de chuveiro ao invés de banho de banheira. Em um banho de chuveiro de 5 minutos, podemos gastar 100 litros de água. E durante um banho de banheira, até 250 litros. Feche a torneira enquanto estiver escovando os dentes. Se escovarmos os dentes com a torneira aberta, podemos gastar uma média de 20 litros em cada lavagem.
Reutilize o papel. Lembre-se de que, por exemplo, você pode usar os 2 lados de uma folha para aproveitá-la ao máximo. Recolha o lixo quando for para a praia ou para a montanha. Cuide e respeite os animais, flores e árvores ao seu redor. Não são ideias muito fáceis? Com certeza vocês já fazem algumas delas. Com ações muito simples, como reciclar, economizar energia e água e cuidar dos seres vivos, estamos contribuindo para um planeta mais sustentável. Você conhece esta palavra? Um planeta ou cidade sustentável é aquela que oferece uma boa qualidade de vida aos seus habitantes, sem colocar em risco os recursos da natureza. Dessa forma, as gerações futuras encontrarão um planeta maravilhoso, onde o crescimento econômico, o cuidado com o meio ambiente e o bem-estar social estarão em equilíbrio. Lembre-se de que está em suas mãos. Você quer participar da nossa missão? É isso aí, pessoal. Então essa foi a nossa primeira parte da aula de hoje de ciências. Vamos então para a nossa atividade de fixação. Eu voltarei.